Aproveitando que você acabou de citar as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, o que são essas diretrizes e qual a função desse documento no contexto escolar? Então, Keila, é um documento que aponta elementos para reflexão sobre o contexto, sobre finalidades, sobre dificuldades do ensino médio, que é a nossa etapa final, né, obrigatória da educação básica. É importante que quando a gente ler o documento, as diretrizes, leia também o parecer 05 de 2011, pois nesse documento criado pelo Conselho Nacional de Educação, ele tem elementos que são melhores definidos, são definidos com mais aprofundamento. Então, a gente tem que sempre ler os dois documentos juntos. É que, na verdade, assim, na Resolução 02 de 2012, eu tenho apenas os tópicos principais para fazer a instituição da legislação. Já no parecer 5 de 2011, eu tenho uma descrição dos conceitos que são utilizados, do que significa cada princípio. Então, é importante realmente não só conhecer a resolução, mas também estudar e conhecer, se aprofundar, enfim, sobre as questões que fazem parte e que deram origem, então, a essa resolução, que foi o parecer 5 de 2011. A partir desses apontamentos que vocês acabaram de fazer, qual seria a proposta das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio no que se refere à organização do currículo? Então, a diretriz, ela pensa para a formação integral humana. Ela trabalha em cima de dois eixos. O trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico. Aí, ela trabalha com 4 dimensões também no inciso 8º. Ciência, cultura, tecnologia e trabalho. Essas 4 dimensões, elas não podem ser trabalhadas fragmentadas. Elas precisam trabalhar ser interrelacionadas. O que significa cada uma dessas dimensões? Então, na verdade, o trabalho, ele não pode ser entendido de forma pequena, nem literalmente, porque ele é muito maior. Na verdade, ele está relacionado a toda a prática e ação humana. Então, desde o pensamento, desde o esforço, e a própria questão laboral mesmo, que fazem parte de construção do processo histórico do homem. Então, o trabalho, nesse sentido mais amplo, nesse sentido mais ontológico. Com relação à ciência, ele vem justamente relacionado porque é a ação do homem que faz com que ele necessite de determinadas coisas e ele vai buscar por meio da ciência. Então, a ciência é justamente esse processo de construção, de pesquisa, de elaboração, para que depois ele chegue nos instrumentos que é a questão da tecnologia, né, Lorena? E aí, a questão da cultura vem só complementar, porque a cultura daí já envolve tanto a questão relacionada aos valores, aos costumes, aos hábitos, exatamente. Que vão conduzir, que vão nortear a sociedade. Então, um está realmente relacionado ao outro. É bem relevante o que vocês acabaram de colocar, porque hoje os jovens demandam uma escola que faça sentido para a sua vida, que contribua para a compreensão da realidade. Eles reivindicam que o que se ensina na escola tenha relação com o seu cotidiano. A partir desse grande desafio, quais são os apontamentos feitos pelas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio sobre essa questão e de que forma a escola pode fazer uma discussão para atender essa perspectiva? Bom, se a gente trabalhar com base nesses princípios que nós discutimos, relacionando com o contexto dessa escola, a gente consegue dar sentido realmente para esses jovens. É importante que não tenha essa separação das diretrizes sem o contexto. Então, quando for preparar a proposta curricular, que eu leve em consideração realmente o contexto, quem são esses jovens, o que eles querem ao preparar esse documento. Na verdade, a diretriz ela trouxe uma discussão bacana, porque toda discussão de currículo, na verdade, ela nunca levou em consideração o que esses jovens pensam, querem, enfim, né? E aí, o parecer e a resolução, ele traz, então, essa necessidade de se discutir essas juventudes. Não fala nem de juventude porque não existe uma só, são juventudes, né? E levar em consideração, seja qual ela for, o objetivo, na verdade, dessas juventudes, né? Seja ele de uma formação mais técnica ou uma formação pensada com relação à universidade, uma parte mais acadêmica, mas é importante que a escola ela faça justamente essa relação e possibilite essa ampliação de oportunidades
né? E levar em consideração essas questões sobre a juventude traz essa devolutiva, esse feedback que é bacana, que é importante, na verdade, para que, de fato, a escola tenha sentido. Então é importante levar em consideração as diferentes juventudes, suas identidades, suas culturas, necessidades e a questão da diversidade. Exatamente. Ok, a Lorena, vocês duas, na verdade, já falaram sobre as questões das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e aqui no estado do Paraná nós temos um documento específico, que são as diretrizes curriculares do estado do Paraná, que orienta a questão curricular. O que são essas diretrizes? As DCEs, como a gente costuma chamar, elas são uma construção coletiva, elas foram publicadas em 2008 e elas vieram justamente, na verdade vieram, não foram construídas, né? Elas foram construídas para poder fazer o nortear as ações enquanto se pensa de concepção de homem, de mundo, com foco em quê, qual é o papel da escola, e ele está justamente toda essa questão da importância de conteúdos, por exemplo, ela está embasada na pedagogia histórico-crítica, trazendo essa necessidade do homem enquanto um ser histórico, de construção, e traz então as orientações de como se dá o conhecimento dentro das diversas disciplinas que compõem o currículo escolar na escola. Ok, aproveitando que você já está falando sobre as diretrizes curriculares do estado do Paraná, qual é a proposta dessas diretrizes para a organização do currículo? Então, ela prevê um currículo disciplinar, ou seja, dividido entre as disciplinas, e aí eu tenho disciplinas da Base Nacional Comum, que são obrigatórias, e eu tenho uma parte diversificada, que fica a cargo da própria escola fazer a relação. Diferente um pouquinho da concepção adotada nas diretrizes nacionais, que traz uma discussão muito forte com relação às áreas de conhecimento, né? As diretrizes estaduais, as DCEs, elas vêm afirmar a importância de se ter essa disciplinaridade, enquanto as DCNEMs, né, como a gente chama, prevê a integração curricular, as DCEs, por exemplo, elas trabalham no princípio de interdisciplinaridade. Então, assim, com algumas situações que divergem um pouquinho, mas que na verdade têm o mesmo objetivo. Com relação à própria estrutura dos conteúdos, por exemplo, a diretriz estadual, as DCEs, elas têm uma divisão de conteúdos por conta da própria organização. Então, primeiro eu tenho os conteúdos estruturantes, que são os saberes maiores, que é justamente a relação entre a prática escolar e aquela formação mais universitária, aquele conhecimento mais acadêmico. Então, a gente forma esses conteúdos estruturantes. A partir do conteúdo estruturante, eu posso fazer um desdobramento nos conteúdos básicos, e a partir dos conteúdos básicos, então, eu posso fazer o desdobramento no conteúdo específico. Até o conteúdo básico, na verdade, a escola ela tem, da diretriz traz uma lista, um rol de conteúdos que é importante de ser trabalhado. Mas é justamente na reflexão e no esforço de desdobramento entre o conteúdo básico e o conteúdo específico que a escola pode trazer o contexto e pode discutir as questões com relação aos desafios educacionais contemporâneos, a questões de juventude, de cultura e de outras questões de violência, drogadição, enfim, que são importantes de serem abordadas sempre a partir do conteúdo.